Agora nós vamos aprender a trabalhar com imagens em um documento HTML. Nós temos aqui então um título, uma imagem logo abaixo. Essa imagem está no tamanho natural dela. Essa aqui é a mesma imagem, separada por uma linha horizontal, porém uma imagem em tamanho menor. Aí eu tenho uma nova linha horizontal e uma outra imagem ainda menor, e mais abaixo outra linha horizontal com uma imagem esticada. Vamos ao Visual Studio para ver como é possível reduzir o tamanho de uma imagem ou alterar suas dimensões de forma desproporcional, como nesse caso aqui, em que a largura ficou desproporcional com a altura. Vamos então ao Visual Studio. Nós podemos observar aqui no código que nós temos o título da página, uma imagem definida pela tag img. Portanto, para inserir uma imagem na página, você usa a tag img. Para informar qual arquivo de imagem essa tag vai exibir, usa-se o atributo src, que vem de source. Neste caso, ele está pegando da pasta imagens do meu site, /logo.png, e um texto alternativo chamado logotipo. Esse texto alternativo é necessário para situações em que a imagem não possa ser carregada. Alguns navegadores podem ter problemas ao renderizar uma imagem, ou até mesmo o usuário pode desabilitar a renderização de imagens em uma página HTML. Nesse caso, o texto alternativo é exibido. Então, o atributo src define o arquivo de imagem que será renderizado e o atributo out define qual é o texto alternativo caso a imagem não seja aberta. Eu posso ver aqui no gerenciador de soluções que eu tenho uma pasta chamada imagens e dentro dela eu tenho aqui logo.png, que é exatamente a imagem que está sendo mostrada por essa tag img. Logo após essa imagem, eu tenho uma linha horizontal e em seguida uma nova imagem, mostrando o mesmo arquivo com o mesmo texto alternativo, porém eu tenho aqui um atributo, o width, que define a largura dessa imagem em pixels. No momento em que eu passo a largura da imagem, ela será redimensionada, e como eu não estou passando informação de altura, a altura será também redimensionada de maneira proporcional. Colocando aqui em modo de design, nós podemos ver o efeito. Aqui está a imagem em tamanho natural, que é o caso da primeira tag img que nós vimos no código, e aqui a imagem reduzida, adicionando-se o atributo width igual a 200, ou seja, essa imagem tem 200 pixels de largura e a altura foi ajustada proporcionalmente. Continuando a ver o código, eu tenho aqui uma outra linha horizontal e uma nova imagem. Essa nova imagem apresenta o mesmo arquivo com o mesmo texto alternativo, só que agora eu estou definindo uma altura. Então observe aqui que o atributo height define a altura da imagem, em pixels também. Isso significa que, como eu só tenho definição de altura, a largura será ajustada proporcionalmente de forma automática. É o que ocorre se eu colocar em modo de design aqui. Observe que a imagem está com 50 pixels de altura e a largura foi automaticamente ajustada. Por fim, eu tenho aqui mais um elemento hr, seguido por uma imagem, que também exibe o mesmo arquivo, com o mesmo texto alternativo, porém, essa nova imagem tem informações tanto de largura quanto de altura. Esses valores foram colocados aleatoriamente, ou seja, não foram pensados para seguir a proporção da imagem. Neste caso, é possível visualizar aqui em modo de design que realmente a proporção ficou comprometida. A imagem ficou esticada, porque nós definimos os atributos width e height ao mesmo tempo. Isso faz com que a imagem seja automaticamente dimensionada dentro da tag img, respeitando os limites de 200 pixels de largura e 50 pixels de altura. Recapitulando, para adicionar uma imagem em um documento HTML, usa-se a tag img. Para definir qual arquivo de imagem será renderizado, basta informar o endereço no atributo src. Neste caso, essa imagem está dentro do próprio site na pasta imagens. É possível referenciar-se a uma imagem externa, ou seja, de um outro site publicado na internet. Porém, não é uma prática recomendada, porque se esse outro site ficar fora do ar, a imagem não será renderizada. O atributo out define um texto alternativo para o caso da imagem não ser carregada. É o texto que será exibido nessa situação. O atributo width é opcional e define a largura da imagem.
O atributo height define a altura da imagem e, se eu usar ambos simultaneamente e não mantiver a proporção, a imagem pode ficar esticada ou comprimida horizontalmente ou verticalmente. Algumas recomendações para uso de imagens. As extensões mais usadas na web são JPG, GIF e PNG. PNG é usada em imagens que possuem muitas cores, mas que têm algum nível de transparência. JPG não permite transparência e é também utilizada para imagens com muitas cores, principalmente fotos. Já a extensão GIF pode ser usada para imagens com alguma animação ou imagens com poucas cores, com transparência simples. Não é recomendado o uso de imagens não compactadas na web, como BMP, imagens no formato RAW, etc., porque isso pode atrasar muito o carregamento da página. Outra questão é, se você tem uma imagem com 200 pixels de largura originalmente e adicioná-la ao documento, forçando sua largura para 300, por exemplo, essa imagem vai ficar distorcida, provocando um efeito indesejado na sua página. Como última recomendação, use imagens com cuidado na sua página. Não exagere, procure alternativas, porque quanto mais imagens a sua página tiver, certamente mais tempo ela vai demorar para ser carregada.